Olá, eu sou Catrine Silva de Carvalho, mestre em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, sob orientação da professora doutora Paloma Cavalcante Bezerra de Medeiros. A minha pesquisa foi intitulada Efeitos da Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness nas funções executivas de crianças e adolescentes com desenvolvimento típico. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem como pressuposto básico que os nossos pensamentos influenciam de forma controladora na forma como a gente se sente e na forma como a gente se comporta. E ao longo dos anos, a TCC ela vem sofrendo intervenções através de pesquisas científicas. E na década de 90 surgem as TCCs de terceira geração, sendo a terapia cognitiva baseada em mindfulness uma dessas TCCs. O mindfulness se refere a um modo específico de prestar atenção ao momento presente, sem pressa e sem julgamento. A prática do mindfulness nos ajuda no processo de autorregulação e no controle dos nossos impulsos. Por funções executivas, entende-se como processos mentais que nos ajudam a direcionar o nosso comportamento para fins específicos, sendo o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva e o processo de resolução de problemas as principais funções executivas. Diante dos dados, surge o problema de pesquisa. A prática de mindfulness melhora o desempenho das funções executivas de crianças e adolescentes? Para responder a essa pergunta, essa pesquisa foi dividida em dois estudos. O estudo 1, Eficácia de intervenções baseadas em mindfulness sobre as funções executivas de crianças e adolescentes, uma revisão sistemática. Artigo já publicado na Revista Brasileira de Terapias Cognitivas e teve como objetivo realizaram uma revisão sistemática sobre a eficácia da intervenção em mindfulness nas funções executivas de crianças e adolescentes. E como problema de pesquisa, intervenções baseadas em mindfulness são eficazes para o aprimoramento das funções executivas de crianças e adolescentes, essa revisão sistemática foi encontrado 8 estudos que demonstraram desfechos eficazes quanto aos efeitos da prática do mindfulness no aprimoramento das funções executivas de crianças e adolescentes. O estudo 2, Efeitos da terapia cognitiva baseada em mindfulness sobre as funções executivas de crianças e adolescentes com desenvolvimento típico, que teve como objetivo geral avaliar a eficácia da terapia cognitiva baseada em mindfulness sobre as funções executivas de crianças e adolescentes com desenvolvimento típico, avaliar as funções executivas de crianças antes da intervenção, avaliar as funções executivas de crianças após a intervenção e comparar os resultados entre os dois grupos logo após a intervenção, e comparar os resultados entre os dois grupos follow-up de uma semana após a intervenção foram os objetivos específicos. As hipóteses. A hipótese 1. Os participantes que forem submetidos às intervenções em mindfulness apresentarão melhor desempenho nas funções executivas do que os do grupo controle. Após follow-up, os participantes que forem submetidos às intervenções em mindfulness continuarão apresentando melhor desempenho nas funções executivas do que os participantes do grupo controle. O método. Trata-se de um estudo quantitativo, ensaio clínico aleatório, duplo cego, placebo-controlado de medidas repetidas, onde os participantes responderam a instrumentos antes e uma semana depois das intervenções. O local da pesquisa. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Neurociências e Psicologia Social da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. A amostra foi não probabilística, com efeito bola de neve. Contamos com a participação de 10 crianças e adolescentes com desenvolvimento típico. Os instrumentos utilizados foram a entrevista de triagem, questionário sociodemográfico, teste de classificação de cartas, o Visconsi, considerado padrão ouro na avaliação das funções executivas. Os procedimentos. Em primeiro lugar, esse projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Após a aprovação, foi feita a divulgação através de folders e em redes sociais. Aqueles que desejaram participar responderam à entrevista de triagem. Após a entrevista, os pais responderam assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e as crianças o termo de assentimento livre esclarecido. Após a assinatura dos termos, foi realizada a distribuição aleatória entre os dois grupos. Após a distribuição, foi aplicado o teste por um pesquisador cego. Após a aplicação do teste, deu-se início às intervenções no grupo controle, que recebeu intervenção em mindfulness, e no grupo controle, que recebeu a intervenção em educação emocional, e o grupo experimental recebeu a intervenção em mindfulness. As intervenções tiveram duração de 4 semanas, 2 vezes na semana, nos dois grupos. Uma semana após, foi realizado o follow-up. Os dados foram analisados no software SPSS, foi realizado o método ANOVA para a comparação das medidas alcançadas nos dois grupos, antes e após as intervenções. Os resultados, eles foram analisados por categoria do teste,
bem como por cada momento de aplicação, o pré-teste, o pós-teste e o follow-up. Os resultados da nova, em todas as categorias do teste, revelaram que não houve uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos ao longo das medidas. Entretanto, embora não tenha apresentado resultados significativos, foi possível observar que, ao longo das medidas, as crianças que receberam intervenção em mindfulness tiveram uma melhora no controle inibitório, flexibilidade cognitiva e resolução de problemas. Com base nos resultados do presente estudo, pôde-se concluir que o treinamento em mindfulness trouxe um discreto efeito positivo nas funções executivas. Mais especificamente, mostrou uma melhora na flexibilidade cognitiva, controle inibitório e resolução de problemas. Essas descobertas fornecem evidência de que a prática cotidiana do mindfulness ajuda as crianças na autorregulação, no manejo dos impulsos e na flexibilidade de pensamento. Essas foram as principais referências utilizadas nesse trabalho e muito obrigada pela atenção.